Complexo de Formação de Professores é uma política interinstitucional de formação inicial e continuada da UFRJ e está realizando esse grande evento chamado Tempos Inéditos, que consiste em um conjunto de ações virtuais com o intuito de continuar fomentando o diálogo entre a universidade e as escolas públicas, nesse contexto tão difícil de pandemia em que estamos vivendo. E como uma dessas atividades, hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar a professora, doutora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é professora no Departamento de História da Universidade de Brasília e tem uma longa trajetória de ações, de reflexões no âmbito do movimento negro brasileiro. Uma atuação que remonta à sua participação no coletivo Enegrecer, lá em Brasília, no final dos anos 90, e que é atualizada de diversas formas. Ana Flávia hoje é uma das lideranças da rede de historiadoras, historiadores negras e negros, aqui no Brasil, uma rede grande de 250 historiadores de todo o Brasil, historiadoras de todo o Brasil, e também faz parte, a Ana Flávia, da Coalizão Negra por Direitos. Ela vai terminar a nossa entrevista falando um pouco da coalizão e da participação dela na Coalizão Negra por Direitos, mas a gente quer começar a entrevista pensando o ensino de história no atual contexto. A Ana Flávia é professora de ensino de história lá na UNB, e a partir da sua perspectiva como uma pessoa engajada na luta antirracista, a gente gostaria de te ouvir, de ouvir as suas reflexões sobre o ensino de história nesses tempos inéditos e tão difíceis em que estamos vivendo. Então, Ana Flávia, por favor. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento em que se assista essa nossa conversa, né? É uma alegria estar aqui, uma satisfação de poder, mais uma vez, né, Amilcar, dialogar contigo, que também é uma dessas pessoas que tem feito essa luta por uma educação antirracista, uma história antirracista, né? E que tem como sinônimo uma história que prime pela promoção da democracia, né? Bom, eu, dialogando com a questão que você já coloca de cara, a minha atuação ela tem muito a ver com isso que a Nilma Lino Gomes coloca no livro, né, Movimento Negro Educador, e ao mesmo tempo remete a um esforço de explicitar também a condição do movimento negro como sujeito histórico. E movimento negro num conceito bastante abrangente, né? Algo que não necessariamente se restringe ao formato que nós temos hoje, né, a partir da década de 70 e 80, desse chamado movimento negro contemporâneo, mas algo que atravessa outras temporalidades, né, no que diz respeito à afirmação da humanidade e esses empreendimentos, né, em defesa da vida, né, enfim, da existência individual e coletiva de grupos de origem africana que têm sido sistematicamente negligenciados, silenciados ao longo da história do Brasil. Se a gente considera por exemplo, os manuais de ensino de história do século XIX, a gente tem uma grande dificuldade, a gente percebe, né, como que já na origem do ensino de história, essa negação dessa condição de sujeito histórico, ela está presente no modo como a educação no Brasil se organizou. E nesse sentido, nesse contexto aí de 2020, né? Essa conjuntura de 2020, ela desafia muito e ela remete a embates, a disputas de narrativas e até a choques entre projetos de Brasil que a gente precisa ter maturidade para lidar com isso em sala de aula, né? Porque, enfim, nós estamos num cenário de pandemia em que
há coisas muito sérias acontecendo e que impactam diretamente aquilo que a gente vive em sala de aula, seja no processo de formação de professores, seja na relação direta ali no dia a dia da educação básica. Primeiramente, antes mesmo de qualquer pandemia, as universidades públicas, né, estavam vivendo um cenário de ataques, né, em especial a essas disciplinas das ciências humanas. Nós, do campo da história, da educação, nós estávamos sendo bastante questionados na nossa legitimidade, na nossa capacidade de fato, atender aos anseios mais profundos da sociedade brasileira. Isso como uma desculpa, esses ataques vinham como uma desculpa para, inclusive, acelerar o processo de sucateamento das universidades públicas, num momento, inclusive, em que a gente percebe uma alteração desse perfil de estudantes e o início até mesmo de uma alteração do perfil dos professores nas universidades, né? E aí, nesse cenário que já não era favorável, em que a gente assistia toda essa movimentação tensionando, ora para ampliar, né, a ocupação democrática da universidade, ora para cercear justamente isso, a gente acompanhava também dados que assustavam, porque remetiam, assustavam e assustam, porque remetem a números que qualificam um genocídio promovido contra a juventude negra, né, por meio de uma violência estatal, e isso é algo que efetivamente impacta nos horizontes que a gente tem diante de nós. E aí veio a pandemia, e é uma pandemia que altera não só aquilo que se assiste fora das salas de aula, mas o modo como professoras e professores têm que se posicionar, têm que se reinventar num cenário em que a gente sabe que as pessoas não têm as mesmas facilidades, as mesmas condições de vivenciar essas reinvenções, né, que são solicitadas de todas e todos nós nesse momento de pandemia, sobretudo no que diz respeito à prática de ensino remoto, ensino à distância, e a gente está aí num momento que é preciso refletir sobre os processos, né? E defender e não abrir mão da defesa daquele princípio de que ninguém pode ficar para trás. Né? Então, a gente está vivendo esse momento e é importante que a gente, inclusive, reconheça como que os pontos positivos de hoje, as conquistas que nós temos hoje, inclusive temos defendido, elas dizem respeito a uma dinâmica, efetivamente a um processo, né? Um processo em que sujeitos que têm nome, sobrenome, que têm vinculação coletiva, toda essa movimentação, ela precisa ser reconhecida para que a gente não se perca, né? Para que a gente não se perca e fique até meio sem entender, porque certas iniciativas são tomadas a respeito do que você já anunciou, que a gente vai conversar um pouquinho, que é a Coalizão Negra por Direitos, né? E é isso, a gente está aí em 2020, em que há um avanço, por exemplo, nas políticas de ação afirmativa também na pós-graduação, né? A gente tem visto, inclusive, concursos para professores universitários em que as cotas raciais estão sendo implementadas, né? A gente tem casos como lá na Bahia, na Federal do Rio Grande do Sul, etc. E a gente precisa, então, conectar essas experiências com aquilo que a gente vivencia no âmbito do ensino de história, porque tudo isso não está desconectado, né, dessa longa trajetória da sociedade brasileira. A gente falava um pouco antes de começar a gravar sobre a Lei 10.639, né? Uhum. Você falasse um pouco da história da Lei 10.639 e um pouco desse caminhar até aqui, diante desses tempos inéditos, como prosseguir com o processo de implementação
dessa legislação, que é tão importante para a sociedade brasileira como um todo. A lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas do país. Uhum. Bom, não faz muitos dias a gente assistiu uma entrevista do Emicida lá no Roda Viva, em que ele falava que o Laboratório Fantasma existe para que cantoras como Drique não precisasse esperar 17 anos como a Aparecida esperou para gravar seu primeiro disco, né? E as pessoas foram atrás e eu me peguei pensando nessa coisa dos 17 anos, né? E curiosamente, se a gente considerar os processos da Lei 10.639, a gente tem 17 anos desde a promulgação, né? E, efetivamente, se a gente olhar para trás, foram mais ou menos 17 anos de investidas no Congresso Nacional, nessa formulação institucional de uma política de ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né? Foram 17 anos até que isso fosse possível. Então, eu acho que é interessante, aí já que a gente não anda só, eu até guardei, assim, tem um trecho que eu queria mesmo compartilhar, porque em 2013, eu fiz uma entrevista com Luísa Barrios, à época ministra da CEPIR, né, da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, e ela disse o seguinte: o que a lei de diretrizes e bases da educação, a partir da Lei 10.639, pede para o Brasil é modificar a maneira como ele equilibra as matrizes culturais que formaram o país. Na verdade, implementar ou não implementar a lei remete a uma disputa do ponto de vista de valores e dos significados profundos da formação do Brasil. É isso que a lei está pedindo. Quando eu olho por esse ponto de vista, eu acho que avançou. Eu acho até que avançou. Pensando por esse lado, não era para ter acontecido absolutamente nada. Naquele contexto ali de 2003, de 2013, né, em que Luísa me dava essa entrevista, ela não faltavam avaliações negativas, né, pensando nos resultados alcançados depois de 10 anos da lei, que foi, de fato, promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alterando a LDB, etc. Mas, a despeito da posterior incorporação da obrigatoriedade também do ensino de história e cultura indígena, com a Lei 11.645, em 2008, da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, com a Lei 12.288, de 2010, e do reconhecimento da constitucionalidade das políticas de cotas pelo Supremo e da subsequente aprovação da Lei 12.712, em 2012, pelo Congresso Nacional, e toda uma multiplicidade de ações que colocaram em debate essa identidade étnico-racial, o racismo e a cidadania no Brasil, como algo central, né? Você tem uma alteração de como o Brasil vai se posicionando a respeito de si mesmo com essas medidas. Era e ainda é muito fácil encontrar pessoas insatisfeitas, porque a gente está diante de uma dívida histórica longa. E aí, quando a gente se pega pensando assim, em 2013, Luísa já falava, olha, diante do que se tinha, não era para ter acontecido nada. Do que ela mesma estava falando, né? Essas perguntas têm a ver com a nossa baixa percepção de quais foram os desafios, né? E na entrevista, assim, ela destacava que muito do avanço tinha a ver com a ação espontânea de professores e gestores que tomaram para si essa tarefa de implementação da lei, utilizando suas possibilidades de autonomia dentro de sala de aula para fazer com que a própria implementação pudesse acontecer. Portanto, ela não fazia vistas grossas de que essas experiências
ainda não tinham sido capazes de alterar em profundidade o modo como secretários municipais e estaduais de educação tratavam do assunto, né? E, ao mesmo tempo, ela estava longe de perceber, de avistar, né, a esse cenário ainda mais difícil que nós enfrentamos hoje, né, em que abertamente você tem um governo federal que não tem compromisso algum, que inclusive acha que tudo isso é uma ameaça para uma educação, para um ensino de história que atenda às expectativas de um governo e que, portanto, impõe um modelo de Estado, de país, que, enfim, vai na contramão de tudo isso. Mas aí é importante que a gente perceba que, se a gente chega ao momento que nós estamos hoje, isso não foi também algo vivido de uma maneira muito suave e tranquila com os mais diferentes segmentos que se fazem presentes na disputa política brasileira. Porque se a gente pega apenas, né, se a gente considerar a agilidade da tramitação do projeto 259, oficialmente apresentado pela deputada Esther Grossi, do PT do Rio Grande do Sul, acompanhada pelo deputado Benhur Ferreira, do PT do Mato Grosso do Sul, em 1999, Benhur, que inclusive era assessorado à época por um importante intelectual ativista chamado Edson Cardoso, a promulgação da Lei 639 em 2003 pode parecer uma conquista fácil, livre de tensionamentos e reações contrárias. Mas essa ideia, ela não se sustenta, né? E a gente precisa acompanhar os passos de ativistas do movimento negro nessa movimentação popular que remete à incidência já nos debates da Constituinte, né? Fruto de um debate desenvolvido primeiramente nos estados e em resposta a uma convocatória nacional enviada a 580 entidades negras e grupos atuantes do movimento negro, foi realizada em Brasília, em 26 e 27 de agosto, a gente está aí chegando num desses aniversários, a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte. Essa atividade ela é um marco, porque ela reuniu representantes de 63 entidades, compreendendo entidades negras, sindicatos, partidos políticos e grupos sociais de 16 estados da federação, totalizando 185 participantes que vieram aqui para Brasília. O documento, registrado por ativistas que é preciso nominar Maria das Graças Santos, Maria Lúcia Júnior e Maria Luísa Júnior, que eram ativistas do Movimento Negro Unificado, registravam um misto de expectativa e de incerteza que envolvia essa ação. É um documento de 12 páginas, bastante rico, que abarca tudo o que foi demandado naquela Constituinte e que ainda hoje a gente pode ler como um registro das agendas políticas amplas que o movimento negro tem na sociedade. E aí, no que diz respeito ao ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, o documento dizia o seguinte: o processo educacional respeitará todos os aspectos da cultura brasileira. É obrigatória a inclusão nos currículos escolares de primeiro, segundo e terceiro graus do ensino de História da África e da História do Negro no Brasil. Logo abaixo, no item Cultura, defendia-se o reconhecimento do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e feriado em todo o Brasil. Ou seja, são dois pontos que são centrais, né, do texto final da Lei 10.639. E os anais da Constituinte permitem atestar que o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira foi, de fato, levantado e discutido em duas subcomissões, né? A de cultura, educação, cultura e esportes, e a dos negros, populações indígenas, pessoas com deficientes e minorias.
Com efeito, o modo como parte dos constituintes reagiu ao debate, do qual Lélia Gonzalez participou como convidada, e a maneira como o conjunto de parlamentares foi incapaz de conduzir as pautas das chamadas minorias para a educação, servem como pista para entender as razões de, por um lado, a mobilização popular contra o racismo ter sido encaminhada, sobretudo, por uma subcomissão específica, e, por outro, porque pouco do que se levantou nesse sentido, nesses debates, foi aproveitado, não foi aproveitado nos termos exatos no texto constitucional. E aí você tem a continuidade dessas lutas logo ali em 88. O Paim ele já recoloca em pauta, por meio do projeto 56, quando ele ainda era deputado, um projeto com o objetivo de incluir a matéria História Geral da África e do Negro no Brasil. A proposta ela foi arquivada em 96, ela vai emperrada, até que perde a viabilidade de seguir tramitando, porque encerram-se mandatos, etc., ela então cai de pauta. E ela é retomada novamente, ela é retomada, já prevendo isso, ela é retomada em 95 por um projeto da Benedita, que já era senadora, o projeto número 18, que também foi arquivado pouco tempo depois, em 99. Essa, então, essa iniciativa que conseguiu sucesso foi, então, a de 99, porque, inclusive, a gente já estava num contexto pós-Marcha Zumbi dos Palmares, de 95, em que você tem a presença de assessores parlamentares vindo do movimento negro que percebem essa fragilidade e tentam recolocar isso na ordem do dia, que é o que aconteceu justamente com essa presença de Edson Cardoso, né? Ali assessorando, e essa proposição articulada pelo Benhur Ferreira e a Esther Grossi, né? Que era um projeto originalmente de autoria recapitulando, né, um projeto de autoria do Humberto Costa. O fato é que, depois de todo um processo de tramitação, é curioso pensar que aquilo que o movimento negro construía e apresentava junto com o legislativo não foi acolhido em sua totalidade, né? Por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 26A, que estabelecia que pelo menos 10% do conteúdo programático anual e semestral das disciplinas de História do Brasil e Educação Artística do ensino médio fosse dedicado à temática da lei, caiu. E o artigo 79A, que, ao ir além das competências da LDB, previa a realização de cursos de capacitação para professores, contando para isso com a participação de entidades do movimento afro-brasileiro, das universidades e de outras instituições de pesquisa pertinentes à matéria, esse também caiu. O que a gente vê, entretanto, é que essas ações foram centrais. É a partir disso que a gente obtém os resultados que obtivemos hoje. E é curioso outro detalhe, Amilca. Entre esses sujeitos que estavam ali envolvidos, demandando, seja dentro da universidade, seja fora, pouquíssimos eram historiadores e historiadoras. E a gente precisa atentar para isso, né? A história é a disciplina que dá a medida do nós, né, de uma sociedade, inclusive uma sociedade pensada em termos nacionais. E, curiosamente, até recentemente, a presença de historiadores negros e historiadoras negras sendo reconhecidos como legítimos e estratégicos, eles eram muito escassos, né? Nesse processo mesmo nesse momento mesmo em que você está tendo essas disputas da Lei 10.639, uma figura que nos é muito cara, como Flávio Gomes, ainda estava no processo de formação, né? Se a gente pensar constituinte, etc., não era essa figura consolidada de hoje. E aí isso impacta, inclusive, numa encruzilhada, porque a Lei 10.639 ela não foi formulada por historiadores, né?
mas, curiosamente, ela institui a maior e mais relevante agenda historiográfica e de ensino de história dos últimos 17 anos. Né? Um potencial de transformação da cultura na sociedade brasileira. Que é... Que é. Mas então, Ana, eu queria voltar um pouquinho, porque lá em 1978, na Carta de Princípios do Movimento Negro Unificado, já havia uma demanda explícita e nomeada em torno do currículo de história, havia lá uma demanda pela reavaliação do papel do negro na história do Brasil. Quer dizer, isso o Movimento Negro Unificado, lá em 1978, já apresentava essa demanda à sociedade. E uma questão interessante, lembrando do que você falou, eu participei de uma banca de tese de doutorado na Unesp, da Miriam Garrido. Ela fez uma tese muito bonita sobre o processo de construção dos discursos na Constituinte a partir da ação, a partir da agência do Movimento Negro. E ela pegou as transcrições das audiências públicas nas subcomissões que você mencionou. E numa das comissões, a de minorias, é muito interessante ver como o presidente da subcomissão vai mudando de ideia ao longo dos debates, fundamentalmente pela ação de uma mulher negra chamada Lélia Gonzalez, que num determinado momento ele chama a Lélia Gonzalez metralhadora giratória. Que é muito interessante e acaba incorporando um artigo a partir das discussões. E aí ela menciona também, a gente vê nas transcrições, né, Helena Teodoro, outra mulher negra que também foi muito acionada nos debates, e o Joel Rufino, que era considerado um historiador do grupo, né, e também contribuiu no processo. E a principal demanda deles, que você mencionou, acaba entrando no artigo 242 da Constituição, que é o artigo que determina que o ensino de história do Brasil deverá levar em consideração as diferentes matrizes étnicas e culturais que formam a sociedade brasileira. Essa era uma demanda que a Lélia, metralhadora giratória, como estava lá o tempo todo batendo nessa tecla e falando da importância. O Joel Rufino, nos textos, nas transcrições das audiências, o Joel Rufino fala muito disso também. Muito. Helena Teodoro. Quer dizer, é um processo longo, né, para a gente chegar até aqui com essa conquista que tem um potencial tão grande, né? Mas, diante desse potencial tão grande e, infelizmente, com toda essa desigualdade na qual estamos inseridos, né, que tem sido aumentada com a pandemia, eu vou deixar você continuar falando porque eu te interrompi. Né? Pensando... Não, eu acho que isso é ótimo, porque ajuda a gente a pensar que, bom, aquilo que está lá registrado no documento do MNU só está porque é uma demanda ainda muito mais antiga. Muito mais antiga. Né? Sem dúvida. Se a gente pega, por exemplo, jornais da imprensa negra, tem um jornal que é muito interessante, de 1876, que ele foi publicado em Recife, né? E uma das colunas fixas desse jornal é Galeria dos Homens de Cor Ilustres, porque ele justamente tenta apresentar informações históricas sobre experiências negras que extrapolam esses congelamentos, em especial esse lugar da pessoa negra como escravizada e ponto e acabou, esse único lugar de existência, né? E isso a gente vai perceber que esse esforço de memória, ele percorre o século XIX, adentra o século XX e sempre, né? Você falando aí de uma tese, a gente participou junto até de uma banca em que o João Paulo Lopes buscava demonstrar a tese de que, bom, se o movimento negro é educador, é preciso também reconhecer o movimento negro historiador, né? Como que, nesses jornais da imprensa negra, a agenda sobre uma outra história do Brasil, ela também se faz constante, né? E, de fato, a gente não é por acaso que a historiografia vai ser surpreendida pela Lei 10.639, porque isso é um esforço coletivo, né? E é uma demanda para a sociedade brasileira de longa data, né? E que a gente tem dificuldade de perceber, porque é aquilo que a gente tem batido na tecla. O Brasil tem uma crônica incapacidade de enxergar gente negra como sujeito da história, né? E aí... Não, desculpa, é que eu lembrei de uma coisa que você já disse, né? Que essa lei foi escrita por historiadores.
Mas é muito interessante, porque diz respeito ao que você estava dizendo nesse momento. O texto da lei proposto pelo Humberto Costa, segundo o Edson Cardoso me contou numa entrevista, foi escrito pelo Movimento Negro de Pernambuco. Sim, O Movimento Negro de Pernambuco que redigiu o projeto exatamente. que é apresentado na Câmara pelo... Tem sempre isso. Você vê, olha, a recuperação tem a ver com a ação de Edson. Essas formulações, não é Benedita sozinha que formula, não é Paim individualmente. São demandas que são construídas por sujeitos que a gente tem dificuldade de falar o nome, né? Eu falo, toda vez que eu trabalho em sala de aula a história da Lei 10.639, eu falo, gente, vocês não conseguem nem articular o nome da Petronilha, que é uma professora universitária, com esse lugar de sujeito histórico que foi exercido por intelectuais ativistas do movimento negro. E aí é isso, assim, é preciso a gente trazer para a sala de aula o desafio da Lei 10.639, ele não se remete apenas àquilo que ficou distante. Por exemplo, as ações de gente negra em defesa de sua liberdade contra a escravidão, os reinos, as civilizações africanas do outro lado do Atlântico, esse mundo atlântico, enfim, como Sueli Carneiro coloca, olha, vocês gostam de temporalidades mais recuadas, mas tem um dever de casa a ser feito aí, é mostrar para a turma de hoje que essa história também acontece há pouco tempo e que as pessoas também perdem isso com muita rapidez. E aí eu acho que é uma estratégia bastante relevante, porque a gente chapa essa coisa da Lei 10.639 e as pessoas muitas vezes não conseguem estabelecer empatia por esse processo. Parece que é simplesmente algo que me constrange a fazer coisas que estão distante da minha experiência, né? No momento em que, então, a gente, inclusive, explicita essas conexões, né? Essa proximidade em que a gente consegue mostrar gente que tem rosto até conhecido, né? E conectar essas experiências, a coisa ganha impulso. Inclusive, as pessoas ganham também confiança para inclusive, avançar naquilo que essa agenda de história e de ensino de história coloca para, por exemplo, para cidades, né? Aquela coisa, para os bairros, né? Pensar um lugar como Rio de Janeiro, né? Quantas experiências educacionais negras foram implementadas aí na cidade que a gente perde de vista, né? Pelas irmandades, Irmandade do Rosário, como a Stephanie Ramos apresentou recentemente na dissertação dela, tudo isso precisa ser melhor aproveitado. O Emetério dos Santos, com toda a sua Luara. família, né? Que a Luara trabalhou, o Aderaldo também tem trabalhado. A gente precisa efetivamente para que as pessoas entendam e esse embalo não se perca, a gente precisa alimentar tudo isso com um repertório por meio do qual as pessoas se apaixonem por essa história que a história já conta, mas que ainda está um tanto quanto distante das nossas salas de aula, principalmente dos livros didáticos. Da sala de aula eu já não tenho tanto receio assim, porque os professores e as professoras muitos têm se empenhado. Mas no livro didático, sobretudo depois dessa derrota que sofremos com a versão final da BNCC, isso segue um desafio que poderia estar mais facilitado por esse documento. Mas não é o mesmo que dizer que esse documento não permita que a gente trate desses assuntos. Porque, gostem ou não disso, aquilo que foi vivido por pessoas negras, indígenas e outras silenciadas ao longo do tempo, segue sendo a experiência histórica que pode ser trabalhada em sala de aula, sim. Né? É a história do Brasil, né? A história do Brasil, a história da América. Você tem, a partir do momento que se reconhece que há um processo de colonização,
que a partir do qual se gera dinâmicas de circulação global de pessoas e mercadorias, bom, não tem como ignorar a presença de populações africanas, indígenas, toda essa reorganização de grupos populacionais em determinados territórios, tudo isso está dado. E as elaborações a respeito desse processo. Então, a gente tem aí um contexto que, a despeito das fragilidades, dos ataques a toda essa dinâmica, a gente tem que ter a serenidade de que, bom, considerando o tamanho do desafio e o impacto dele em séculos e séculos de negação de humanidade, da cultura, do lugar de sujeito histórico, isso não era por acaso, as reações para o desmonte de tudo isso, elas aconteceriam, né? Mas o fato é que existe uma simpatia, existe uma demanda interna, né? Muito se fala, por exemplo, as pessoas inventam uma África mítica, um indígena ideal, etc. Bom, muitas dessas elaborações têm a ver com uma demanda, um desejo de possuir, de acessar essa história. E não por acaso a gente tem assistido uma série de iniciativas que alcançam a adesão da população, né, que vão além, né, da escola, da sala de aula, né, e que, inclusive, reposicionam o saber histórico, o letramento histórico, em espaços que nós gostaríamos, mas tínhamos dificuldade de acessar. Todo esse debate sobre história pública, que o movimento negro já faz há bastante tempo, se a gente pega o caso dos cadernos negros, os cadernos de educação do ILEAE, isso ali já é um sintoma de como, inclusive, durante o carnaval, as pessoas vivenciavam aulas de história enquanto estavam lá arrastando o chinelinho, subindo a ladeira do Curuzu. E essas práticas de ensino de história, elas são bastante recorrentes. Se a gente pega... Os jornais que você já mencionou, né? Hã? Os jornais da imprensa negra que você já... Os jornais da imprensa negra, essas práticas de teatro negro, tudo isso, o próprio cinema negro, tudo isso, não por acaso os temas históricos são tão recorrentes, porque as pessoas precisam, né? E aí, se a gente tem deficiências, bom, cabe a todas e todos nós amadurecer esse repertório de ferramentas, de fontes, etc., que nós, felizmente, temos disponíveis, né? Se a gente pensar, por exemplo, o caso do acervo Cultne, né, coordenado pelo Dom Filó, isso é uma fonte inesgotável de trabalho para trabalho de ensino de história, e não é assim, história do movimento negro, é a história do Brasil. É a história do Brasil em suas conexões com outros pontos do globo, né? Seja desse lado de cá do Atlântico, seja articulando com a outra margem desse oceano e além, né? Então, a gente tem ali uma série de informações que são elaboradas pelo próprio movimento negro e que isso tem efetivamente gerado, né, uma renovação. A gente tem avançado nesse terreno, ainda que não na velocidade que as pessoas, ao viverem o tempo presente, gostariam, né? Mas se a gente olha para o que foi feito no século XX e como a gente estava até ali nesse período da redemocratização, né? Da redemocratização para cá, bom, os avanços são mais do que significativos. Eu falo que existe a revolta do box, dos livros didáticos. O box não quer mais ficar no box, né? E aí, o modo como essa revolução dos boxes está acontecendo, está aí, está em curso, e é muito intenso, né? A gente vê
se o livro didático é um território em que as disputas ainda são muito tensas, obviamente, porque isso envolve mercado editorial, etc., os paradidáticos têm rendido é, 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 resultados fantásticos. Se a gente pega, por exemplo, esse trabalho que Marcelo de Salete faz com os HQs, gente, isso aí inspira, e no que você descobre a utilização disso e volta para a imprensa negra, você percebe que as pessoas estão tematizando esses assuntos por meio de quadrinhos curtos, que aí você trabalha com temporalidade, diferentes leituras ao longo do tempo sobre um mesmo fato. Você conta meio que uma história de Palmares ao longo do tempo pode ser acompanhada por meio desses quadrinhos que estão ali nos acervos de imprensa negra, que, felizmente, estão cada vez mais disponíveis em meios digitais, né? Isso é uma maravilha. Na época que eu fiz pesquisa para minha tese de doutorado, tinha que ir para o arquivo, ver os microfilmes, aí tinha que pagar uma taxa, levar um CD-ROM para a Biblioteca Nacional para eles fazerem lá no CD-ROM a digitalização daquele microfilme que você viu. Hoje, de casa, acabei de escrever uma tentativa de uma biografia sobre um músico negro do início do século XX, o Paulo Silva, que é um grande personagem da história do Brasil, da cultura brasileira, que é pouquíssimo conhecido, e é um homem negro retinto, que foi professor da UFRJ, a maior escola de música do Brasil. Eu encontrei mais de 380 reportagens sobre o Paulo Silva na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. E a maioria não em jornais da imprensa negra, da grande imprensa. E consegui montar boa parte da minha narrativa sobre a vida do Paulo Silva através desses jornais disponíveis digitalmente lá na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. A gente tem possibilidade de encontrar acervos como esse, tem um acervo do Arquivo do Estado de São Paulo só sobre periódicos de imprensa negra, tem um acervo na USP também, procurando lá Imprensa Negra USP, é um acervo muito grande também de jornais da imprensa negra, desde o finalzinho do século XIX. O projeto da professora Marta Rosa Negritos, com os jornais da imprensa negra da década de 80 até 2002. Eu contribuí com o projeto Simba, da Marta, né? mandei os exemplares escaneados que eu tinha, dos jornais do Simba, do Jor Negro, ela colocou na página. A gente tem muito acervo, né? Tem muitas possibilidades que, mesmo em meio a essa pandemia tão terrível, a possibilidade de acessar digitalmente esses acervos e de formular nossas aulas, de pensar um ensino comprometido com a transformação dessa realidade, né? Adotando uma perspectiva antirracista e democrática e trazendo esses sujeitos de que você tem falado aqui até agora na entrevista. Isso é possível que a gente realize. A gente tem vários professores na educação básica que, inclusive, fazem essa prática do letramento histórico e de não apenas decore aquilo que eu estou te falando, por meio justamente do acesso a esses jornais, a esses catálogos, nessas bases de jornais, e os alunos se divertem, porque é como se eles entrassem numa máquina do tempo, né? Exatamente. As experiências normalmente falam sobre isso. Eles têm a sensação de que estão tocando a história, né? E isso para nós é fundamental, porque tanto no âmbito da formação do professor pesquisador, né, como também desse reposicionamento da história no cotidiano, que as pessoas entendam que a reflexão histórica é algo que cabe a todos, né? E algo que, inclusive, municia não só estudantes, mas pais, enfim, toda uma comunidade escolar, a desenvolver uma postura crítica perante certas manipulações. Em tempos de fake news, a gente também vive fake histories, porque ainda que o conceito de verdade para nós seja bastante problemático, né? Nós temos assistido certas narrativas que absolutamente falseiam que ignoram qualquer diálogo com a documentação e que forçam uma leitura bastante enviesada, né? Muito interessada na reprodução de desigualdades. E que aí a gente precisa, mais do que nunca,
alimentar esse letramento histórico crítico, não que isso seja algo que seja sinônimo de uma doutrinação, né? Muito pelo contrário, isso é, inclusive, peça-chave para que a gente tenha um público consumidor de história capaz de questionar a historiografia e fazer com que ela avance cada vez mais. Isso, inclusive, é fundamental para a gente perceber que a produção de conhecimento histórico na educação básica, ela acontece, né? Algo que muitas vezes a gente fala, mas não acredita, né? E isso é a dinâmica que faz com que a gente realmente perceba que conhecimento historiográfico se faz na educação básica, sim, né? E isso gera ressonância na pesquisa acadêmica, e isso, inclusive, rompe barreiras que estão, assim, passando da hora de serem tratadas com mais seriedade, né? Então, Ana, aproveitando a sua deixa extremamente positiva, né? A gente pode fazer, a gente tem observado o que se faz a partir da nossa experiência no ensino de história. Eu gostaria de te pedir para falar um pouco, para a gente já ir encerrando a nossa entrevista, já te agradecendo mais uma vez pela brilhante exposição que você já fez até aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do movimento negro atualmente, a partir da tua participação na Coalizão Negra por Direitos, um pouquinho do manifesto que foi lançado recentemente, para a gente pensar o caminhar agora na luta antirracista no Brasil, se possível também fazendo pontes com a educação, com o ensino de história. Bom, não é por acaso que o lema desse manifesto é: com racismo não há democracia, né? Isso que há séculos o jornal O Homem dizia: realidade constitucional ou de solução social, é o que está sendo reafirmado agora com esse manifesto da coalizão. A coalizão é, inclusive, uma metodologia renovada de se fazer movimento negro, que nós vamos precisar de tempo para ver até onde isso vai. Mas até onde a gente já foi, é algo bastante que alegra muito a todas nós, no sentido de que não é preciso abrir mão das diferenças internas do próprio movimento negro para que uma ação articulada nacionalmente aconteça. E não é por acaso que, mais uma vez, essa agenda da educação, né, e a presença de educadores e educadoras seja tão marcante na coalizão, né? Enfim, são anos de construção, são poucos anos nesse modelo da própria coalizão, mas o que a gente tem percebido é que promover essa incidência, esse acúmulo que foi obtido ao longo dos anos, para se promover incidência sobre o Estado brasileiro, é uma forma, inclusive, de seguir com essa prática do movimento negro educador de que falava Nilma Lino Gomes, porque a gente ganha o diálogo por meio dos espaços de interlocução que a sociedade oferece. E isso vai ser em audiências públicas, em ocupação de jornais, em debates internos, em reuniões de formação, e isso, muitas vezes, internamente ao movimento negro. Eu avalio que, inclusive, nós historiadoras e historiadores antirracistas temos muito ainda a contribuir, porque aquilo que é demandado pela sociedade em geral é também demandado pelo movimento negro. Porque existem dificuldades, por exemplo, do movimento negro em São Paulo, entender acerca dos processos do movimento negro no Maranhão, né? E aí você pode fazer os cruzamentos vários, né? E essa percepção dos sujeitos é algo muito caro, porque isso fortalece as lutas, né?
E aí eu acredito que a rede de historiadoras negras e historiadores negros compõe a coalizão. E a gente tem uma grande participação até de professoras e professores universitários ali, né? E esse papel social de educador, de historiadores e educadores que nós temos, ele pode ser potencializado nesse diálogo direto com a sociedade. Né? Isso, inclusive, é uma estratégia de algo que é muito caro. Agora tem uma comissão dentro da coalizão que está discutindo a questão das cotas, né? Porque, enfim, a gente está chegando num momento de reavaliação, etc., né? E é importante que a gente tenha, fortaleça esses debates, porque eles impactam diretamente na própria defesa da universidade, do próprio direito social à educação, que está que está em vias de ser posto em xeque, né? Eu não acredito que a gente já esteja nesse momento, mas não precisamos esperar o xeque-mate para que a gente, então, perdemos o jogo. Né? E é justamente isso que tem sido feito no âmbito da coalizão. E é importante que há uma tranquilidade da coalizão, até mesmo para reconhecer seus aliados, né? Para trabalhar com essas alianças. Né? Existe um protagonismo desses sujeitos sociais que, como movimento negro, não se abre mão, mas, ao mesmo tempo, há um espaço para construções em que esse diálogo, essa reorganização coletiva também aconteça envolvendo os outros setores da sociedade. É isso. E continuamos na luta antirracista, né, atuando no âmbito da educação, como o movimento negro historicamente fez, né? Muito do que a gente falou aqui tem a ver com essa história de lutas antirracistas na luta por educação e também pela transformação da educação oferecida à sociedade brasileira, né? Incorporando a história da população negra, da história da África e das lutas contra o racismo e por aí vai, a valorização da cultura africana e da cultura afro-brasileira nos espaços escolares. Então, que em meio a essa pandemia, em meio a esses tempos inéditos tão difíceis, que a gente não abra mão e continue nesse processo de implementação dessa legislação que ainda está vigente, né, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, e continue reeducando a sociedade brasileira no que diz respeito às relações étnico-raciais. A tua entrevista, Ana Flávia, eu tenho certeza que vai ajudar professores e professoras que fazem parte do complexo de formação de professores da UFRJ. As pessoas que vão assistir essa entrevista certamente serão impactadas pela sua brilhante fala e que espero que seja uma contribuição a esse nosso trabalho para a continuidade dessa luta antirracista, que tem, sobretudo, a ver com democracia e com igualdade, né, no ensino e na sociedade. Não é? Então, suas palavras finais. Muito obrigado mais uma vez. A gente encerra com suas palavras finais. Bom, eu agradeço, espero ter contribuído com algumas inquietações aí, compartilhando algumas inquietações, e é um trabalho que está aí para ser feito por muitos braços, né? Mas efetivamente nós sabemos que há braços para tanto, né? E nesse sentido, é convocar a todas e a todos que de fato acreditam que um Brasil para todos os seus habitantes, responsável perante todos os seus habitantes, é possível, que a gente não se intimide, né? Os tempos não são lá tão animadores, mas a vitória alcançada num cenário adverso também gera uma satisfação indescritível. E o que a gente tem visto ao longo do tempo é justamente isso, pessoas que, diante do nada, como apontou Luísa Bairros, né? Diante de todas apesar de tantos nãos, nós temos produzido um Brasil que é muito mais está cada vez mais à vontade com a sua imagem do que foi há 30, 40 anos atrás. E é em busca disso que nós estamos
temos, né, as várias gerações têm trabalhado para tanto. Mas é isso, eu agradeço e desejo sucesso a esse projeto que reúne vozes múltiplas, né, e que, enfim, funciona em defesa justamente dessa educação pública, gratuita e de qualidade. Exatamente. Muito obrigado, Ana Flávia. Tudo de bom. Até a próxima. Até.